No início de dezembro do ano passado, eu protocolei na Câmara de São Paulo a abertura de uma CPI para investigar as ONGs que atuam no centro de São Paulo. Em meio a essas denúncias, um nome foi consideravelmente recorrente, o senhor Júlio Lancelotti, que você já deve ter ouvido falar, e se você é do centro de São Paulo, conhece muito bem o trabalho que ele realiza e como a esquerda defende o sujeito. Acontece que, diante de toda essa repercussão, mais denúncias começaram a vir até mim. Entre elas, um conteúdo que me deixou estarrecido, enquanto homem, enquanto pai, marido e cristão. São conteúdos de ordem sexual, que apontavam quem seria, em tese, o senhor Júlio Lancelotti, praticando sexo virtual com um menor de 18 anos de idade. Isso é completamente severo. Porém, optei por agir com cautela e, enquanto representante da população paulistana e também como advogado, solicitei a realização de perícia independente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. E o padre Júlio é vítima há muito tempo desse tipo de armação. Rubinho Nunes e a revista bandida do Agro, que começou com essa nova denúncia contra o padre Júlio, que você acaba de ver, eles não são os primeiros. Veja, essa matéria aqui é de 2012. Pesadelo de padre Júlio Lancelotti chega ao fim. O Tribunal de Justiça de São Paulo publica acórdão em que condena casal acusado de ameaçar o padre de São Paulo, famoso por lutar pelos moradores de rua. Anderson Marcos Batista e sua companheira, Conceição Eletério, receberam pena de 7 anos por crime de extorsão. Líder religioso chegou a recorrer ao advogado e amigo Luiz Eduardo Greenhalgh. Essa matéria é de 2012. Naquela época, o padre Júlio foi alvo também de uma denúncia de fazer sexo com menores de idade, que ele ajudava tirando da rua. E isso foi uma ação criminosa que depois levou os autores para a cadeia. Pois agora você viu que esse vereador, que tentou abrir uma CPI exclusiva contra o padre Júlio, volta à carga com uma armação ainda maior. E desta vez, ele contou com a ajuda da revista do agronegócio, uma revista milionária, cheia de dinheiro, que contratou todos os fascistas demitidos à força pela Jovem Pan, quando a justiça foi para cima da Jovem Pan, por esses colunistas, como eles se chamam, fazerem todo tipo de falcatrua durante a eleição, mentiras, fake news. A revista começa a divulgar um vídeo em que o padre Júlio Lancelotti se masturbaria para menor de idade e tal, e aí a revista diz que o vídeo é verdadeiro, confirma a perícia. E a perícia, como você acaba de ver, a dita perícia com todas as aspas possíveis, foi feita pelo vereador Rubinho Nunes, que tentou sem sucesso abrir uma CPI para manchar a imagem do padre Júlio. Agora começa a vir tudo à tona. Essa matéria da revista Cenarium mostra que a extrema-direita requenta vídeo suspeito arquivado pelo MP já uma vez para incriminar o padre Júlio Lancelotti. Depois do Ministério Público de São Paulo ter arquivado denúncia por falta de prova contra o padre Júlio Lancelotti, veículos de extrema-direita voltaram a requentar os vídeos nos quais o sacerdote da Igreja Católica aparece supostamente se masturbando para um adolescente de 16 anos. A revista Oeste, um site ultraconservador que abriga nomes demitidos da Jovem Pan, apresentou o resultado de uma perícia que aponta que o material é verídico. A narrativa, no entanto, começa a ser desconstruída quando o viés ideológico do veículo de comunicação e de um dos peritos é analisado. O resultado da perícia foi divulgada no sábado, dia 20, pela revista Oeste. Segundo o site, os peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti atestaram em um documento de 79 páginas
a veracidade de 4 vídeos gravados em 2019. Especialistas analisaram, de acordo com a revista Oeste, o estado de conservação dos arquivos, os frames dos vídeos, realizaram exames prosopográficos, que consistem em análise de fotografias do rosto do investigante e do investigado, assim como inspecionaram áudios. Sem apresentar os vídeos em questão, a reportagem da Oeste afirma que encaminhou todo o material à Arquidiocese de São Paulo, onde o padre atua. A reportagem apresenta apenas prints de conversas que atribuem ao padre diálogo erótico com menor de idade. Até o momento, grandes veículos da mídia tradicional ainda não repercutiram o caso, simplesmente porque, na verdade, o que tem são prints sem comprovação nenhuma, nada tem comprovação, e o vídeo foi desmascarado, como você vai ver. Que chamada de vídeo encerrado, tudo isso é forjado com muita facilidade, não é? E aí se descobre quem são os peritos. Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti possuem a empresa Tirotti Perícias Judiciais e Avaliações, com sede em Brasília. Ele se identifica como perito em documentoscopia, grafoscopia, ciência responsável por avaliar a assinatura ou forma de escrever as letras de determinada pessoa, e local do crime, áreas que não têm relação com a análise de documentos digitais. Jaqueline afirma nas redes sociais que tem 10 anos de experiência em perícia grafotécnica documental, que trata da análise da escrita e de documentos, sem qualquer experiência. Veja só, 10 anos de perícia grafotécnica, não tem nenhuma experiência em documentos digitais. Em rápida análise na internet, é possível verificar que o pai dela, Reginaldo Tirotti, é um apoiador de Bolsonaro e participou de movimentos golpistas que pediam intervenção militar. Em um vídeo, ele aparece em uma manifestação onde se entoa Forças Armadas salvem o Brasil. Veja só, esse é o sujeito, o pai da tal perita, o perito, pai da perita. Aqui é a realidade, gente. É isso aí. Em outro vídeo compartilhado nas redes sociais, Bolsonaro cita o perito Reginaldo Tirotti e manda um abraço hétero. Vamos lá. Reginaldo Tirotti, é o Jair Bolsonaro. Sei que você me acompanha, tem ideia semelhante à minha. Eu fico muito grato, muito envaidecido. Vai aqui um abraço hétero para você. Felicidades, estamos juntos, ok? Até mais. Pois é. Além do viés ideológico de um dos peritos, um conflito de interesse também está presente no resultado da perícia. Na capa do documento de quase 80 páginas consta que o solicitante da análise é o vereador Rubinho Nunes, como você já viu no vídeo. E o Nunes acusa as ONGs de promoverem uma máfia da miséria porque o padre dá comida para essas pessoas, para os dependentes químicos que estão jogados pela rua, passando fome. Eles, quando comem, ficam menos nervosos, cometem menos atos impensados, até crimes, né? Muitas vezes assaltam porque têm fome e querem comprar droga, e quando comem eles ficam mais tranquilos. Apesar de Lancelotti ser um dos alvos, a Prefeitura de São Paulo já apontou que o sacerdote não recebe nenhuma verba das ONGs que recebem verbas para cuidar desse pessoal. Ele visita espaços da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, contata e ajuda quem ele pode. Então, minha amiga, meu amigo, infelizmente é revoltante que esse sujeito volte à carga para caluniar o padre. Já chegou a hora de se tomar alguma providência legal contra esse indivíduo que está passando dos limites. Enquanto isso, deputados federais bolsonaristas articulam apoio ao colega Carlos Jordi. Parlamentares devem se reunir na próxima quarta-feira em apoio ao colega alvo de busca e apreensão em uma das fases da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos de vandalismo no 8 de janeiro. Eles estão desesperados, com medo, porque ontem o Blog da Cidadania noticiou que Carla Zambelli, Nicolas da Peruca e tantos outros
já estão na mira da Polícia Federal e eles entenderam, inclusive liderados pelo Eduardo Bolsonaro, que o caminho é tentar blindar o Carlos Jordi. Há que combinar com o Alexandre de Moraes. Lula avalia valor de emendas e fundo eleitoral para sancionar hoje o orçamento de 2024. Ele deve vetar um grande gasto com emendas, bilhões de reais em emendas e também um fundo eleitoral que vai de 900 milhões para quase 6 bilhões de reais, e tudo isso os deputados querem tirar do PAC, que é para acelerar a economia, para eles gastarem, torrarem na eleição. O Stedley, líder do MST, diz estar desiludido com o PT e prevê mais ocupações de terra, e eu questiono esse caminho. Eu acho que não é esse o caminho. O diálogo é o melhor caminho. As invasões de terra praticamente pararam durante o governo Bolsonaro, porque ele mandava matar quem tentasse ocupar fazendas, terras. O Lula tem dialogado, o governo progressista do Lula. Melhor caminho, Stedley, é conversar com o Lula. E hoje começa a transição de Dino para Lewandowski no Ministério da Justiça. Lewandowski estava esperando se desvincular dos seus contratos, ele tem um escritório de advocacia, e agora começa a transição que vai se concluir no início de fevereiro. Reduto de Boulos e Nunes, a Zona Sul vai virar o campo de batalha. É aqui que Marta Suplicy tem muita força, e é por essa região que o Lula conseguiu trazer Marta para o lado de Boulos, e a batalha de São Paulo vai ser a mais renhida e a mais importante dessa eleição eleitoral. E aqui na capital paulista, uma cidade que equivale a muitos países em população e PIB, é que vai se decidir parte do que ocorrerá em 2026. E a inteligência artificial deve ser apreciada e regulada pelo Congresso até abril deste ano. É urgente, porque senão nessas eleições, veja esse vídeo aí do Padre Júlio, já mostra como vai ser difícil a questão da inteligência artificial neste ano. E o PT deve ter o menor número de candidatos em capitais nas prefeituras na eleição de 2024. O PT está abrindo espaço para aliados, como sempre foi cobrado, e deve-se parabenizar o desprendimento do PT em tomar essa atitude. Nas redes, o governo mira beneficiados pelo PAC e eleitor de Bolsonaro. Vem aí uma mega campanha do governo federal nas redes para mostrar feitos do governo Lula, como por exemplo o aplicativo para celulares roubados, com linguagem que pode ser familiar para eleitores de Bolsonaro, falando que a bandidagem não gostou do aplicativo, tal, e é preciso tentar atingir esse setor da sociedade que está alienado e está enlouquecido. O Brasil engatinha para preservar registros virtuais e caso Bolsonaro expõe fragilidades. Do que é que se trata isso aqui? Os presidentes, na verdade todos os políticos, mas sobretudo os gestores, eles se manifestam nas redes, em lives, tem muito conteúdo digital que fica fora do arquivo nacional, que deve registrar o que fazem os governantes, o presidente da República, governadores, prefeitos, até deputados. E agora o Arquivo Nacional vai começar a registrar o material digital na internet. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.